graças a Deus, amém. Glória a Deus. Boa tarde, muito boa tarde. A graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Deus te abençoe. Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque eu não me envergonho do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. A fé, ela é produzida por ouvir a palavra de Deus. A única coisa que pode produzir a verdadeira fé é a palavra de Deus. Quando ouvida, quando lida. A mensagem do Evangelho, meu amigo, ela tem circulado os quatro cantos da terra. A mensagem do Evangelho, ela tem rodeado os quatro cantos da terra. Mateus capítulo 24, versículo 14, Jesus ele diz: o Evangelho do Reino será pregado em todos os confins da terra, e em seguida virá o fim. Será que porventura isso não está se cumprindo não? Será que porventura nós não estamos vivendo o fim não? Jesus disse que o Evangelho percorreria os quatro cantos da terra, em seguida viria o fim. Já chegou na Ásia, na China, na África, países budistas, países muçulmanos, países satanistas. O Evangelho está percorrendo os quatro cantos da terra. A mensagem do Evangelho, ela tem sido pregada por nosso aviso. Olha o que diz em Isaías. Olha o que diz no profeta Isaías. Isaías, capítulo 59. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. O profeta Isaías, ele diz: a única coisa que separa o homem da presença de Deus são as suas iniquidades. A única coisa que separa eu e você da presença de Deus é o pecado. O pecado, aquele pecadinho pequeno, é a mentirinha que não tem nada a ver. É a bebidinha de final de semana que você acha que não tem nada a ver. É o pecado, meu amigo. O pecado é o divisor. É o que divide o homem, que separa o homem da presença do Criador. A única coisa que impede Deus de poder ouvir a sua oração é a iniquidade, é a mentira, é o adultério, é as idolatrias. Tudo isso, meu amigo, a Bíblia declara como pecado. A Bíblia diz que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Destituídos estamos da glória de Deus. É necessário arrependimento. É necessário arrependimento. Arrependimento é a palavra-chave. Arrependimento é a palavra que nos leva a ter encontro com Deus. A permanência no pecado é o que nos faz separar de Deus, é o que nos faz afastar dia após dia da presença de Deus. É a permanência no erro. Olha o que diz em Provérbios capítulo 28, versículo de número 13: aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Aleluia. Glória. Isso é arrependimento. Deus, ele quer arrependimento. É necessário arrependimento. É necessário você se arrepender. É necessário que venhamos a nos arrepender. Arrependimento é necessário. É necessário que se arrependam dos maus caminhos e se voltem a Deus. Religião não é a palavra-chave, não é o caminho para Deus, mas um dos caminhos que nos leva a Deus, um dos pontos que nos aproxima de Deus, chama-se arrependimento. Jesus veio pregando arrependimento. Jesus veio pregando: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. João Batista também, ele diz: o machado está na raiz das árvores. Toda árvore que não der fruto vai ser cortada pela raiz. João, ele pregou no capítulo 3 de Mateus, dizendo: arrependei-vos, arrependei-vos e produzi, pois, frutos dignos de arrependimento.
Eu acabei de ler agora, no livro de Provérbios, no capítulo de número 59 de Provérbios, a Bíblia está dizendo: eis que a mão de Deus, ela não está encolhida para que não possa te abençoar. Mas tem um detalhe: as vossas divisões, os vossos pecados faz divisão entre vós e o Criador, o vosso Deus. Isaías falou: nada impede Deus de te abençoar. Isaías disse: a mão de Deus, ela está estendida para poder abençoar o homem. Os seus ouvidos não estão tapados para que não possa nos ouvir. Mas tem um detalhe: as vossas iniquidades, o vosso pecado que está aí oculto, está escondido debaixo do tapete, é o que separa da presença de Deus. Você compreendeu? Você compreendeu que nós temos que confessar o pecado e deixar? Você compreendeu que o arrependimento é confessar e deixar o pecado diante da presença de Deus? A Bíblia chega a dizer, Provérbios 28, versículo 13, dizendo que aquele que encobre, aquele que esconde, aquele que oculta os seus pecados, esse nunca prosperará. O que esconde os pecados nunca prosperará, mas o que confessa diante de Deus e deixa, alcançará misericórdia. Muitas pessoas têm escondido os seus pecados, muitas pessoas têm arrumado justificativa para permanecer na bebedice, na idolatria do futebol. Muitas pessoas arrumam desculpa para permanecer errando, só que não prospera, só que continua sem alcançar salvação, só que continua dando passos largos para a condenação do fogo eterno. Muitos estão escondendo seus pecados, abusando da graça de Deus, dizendo que Deus é amoroso e que Deus não condena ninguém. É aí que você se engana, meu amigo. Deus condena sim. A Bíblia diz que é necessário que se arrependa. A Bíblia diz que temos que produzir fruto de arrependimento. A mensagem do Evangelho sempre foi isso: arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. A mensagem de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, está escrito em 2 Crônicas 7, 14: se esse povo que chama pelo meu nome, esse povo que chama pelo nome de Deus, se humilhar, ajoelhar, se arrepender e se converter dos seus maus caminhos, dos céus Deus ouvirá, dos céus Deus sarará essa terra. Está escrito uma mensagem poderosa, a qual muitos ouviram no ano passado, no ano de 2020, no ano de 2021, ouviu-se muito essa mensagem: se esse povo que chama pelo meu nome se humilhar, orar, se arrepender, se converter, Deus dos céus ouvirá. Será que se arrependeram? Será que se arrependeram dos maus caminhos? Será que abandonaram a bebedice, a embriaguez? Será que se desviaram das idolatrias? Será que se arrependeram dos maus caminhos? Pois a Bíblia, meu amigo, a Bíblia não massageia ninguém. Quem tem massageado o homem são os padres, são pastores, são pessoas, mas a mensagem do Evangelho sempre é arrependimento. A mensagem que Jesus sempre pregou é arrependimento, renúncia. A renúncia que Jesus falou: aquele que quiser vir após mim, nega a si mesmo. O Evangelho é renúncia, é renunciar ao pecado, é virar as costas para a embriaguez e não se embriagar mais, é virar as costas para a mentira e parar de ser mentiroso, parar de ser mentiroso. É tempo de se arrepender, é tempo de se converter. Deixa de se esconder atrás de religiões, porque religião só serve para isso. Religião só serve para poder você se esconder por trás. Religião só serve, meu amigo, para massagear o seu ego e falar que está tudo bem. É isso que muitos colocam em seu coração: ah, eu sou católico até a morte. E as pessoas estão acreditando que a sua alma, ela está sendo guiada em salvação, quando na verdade nem sequer você conhece a Deus. Você só ouve falar de Deus, você só ouve falar de santos, só ouve falar de religião. Mas a Bíblia diz que a fé é produzida por ouvir a palavra de Deus. A fé não é produzida por ouvir falar, meu amigo, de outra coisa. É pela palavra de Deus que se produz a verdadeira fé. A
Bíblia, ela não menciona, meu amigo, acerca de intercessão de santos. Isso não é palavra de Deus. Intercessão de santos não é palavra de Deus, é religião. Intercessão de santos é religião, não é palavra de Deus. A palavra de Deus, meu amigo, ela é lâmpada, ela é luz para os nossos caminhos, como assim declara Davi. Em um de seus salmos, Davi declara dizendo: lâmpada para os meus pés e luz para os nossos caminhos é a tua palavra, ó Deus. A palavra de Deus é luz. Quem caminha em luz nunca vai enfrentar condenação em trevas, nunca vai enfrentar trevas. Quem caminha na palavra nunca vai ter a condenação eterna. Quem caminha segundo os caminhos de Cristo, quem caminha segundo diz a palavra do Senhor, nunca vai ver condenação. Aquele que caminha conforme a palavra de Deus, ele está no caminho certo. Aquele que caminha conforme os ensinamentos de Cristo está no caminho certo. Mas o homem insensato, ele põe em seu coração, ele arrasou em seu coração de que é bom, de que não faz mal para ninguém, isso é o que basta. O homem insensato, o homem sem sabedoria, ele arrasou, ele propõe em seu coração que não faz o mal para ninguém, e que ajuda o próximo, e que é um bom cidadão, e honra com seus compromissos. Meu amigo, não se engane, isso não é o suficiente para salvação. Aí não existe salvação, em obras humanas não existe salvação. Só existe salvação em um, e é em Jesus Cristo. Só existe salvação em Cristo, quando nós obedecemos a palavra de Cristo. E Jesus mesmo falou para que nós não permanecêssemos no pecado. Jesus mesmo falou que o escravo ele permanece, o escravo ele fica em casa, porque ele permanece, porque ele está realmente refém. Mas Jesus falou em João 8,32 dos escravos do pecado: quando conhecer a verdade vos libertará. João 8,32: e conhecereis a verdade vos libertará. E aí perguntaram para Jesus, fizeram a pergunta para Jesus: nós somos escravos de quem? De quem nós somos escravos? Nós somos filhos de Abraão, nós somos filhos de Deus. Jesus falou: ora, o servo, ele permanece para sempre. O escravo, ele permanece para sempre na casa. Jesus estava falando acerca da verdade libertadora, que é a palavra de Deus, que é o próprio Deus. A verdade libertadora é a mensagem do Evangelho, porque o escravo, ele só permanece no pecado, ele só permanece sendo escravo da cachaça, escravo da mentira, até que conheça a verdade, até que alguém prega para ele que é pecado, até que alguém diga que está errado. Efésios capítulo 5, versículo 14. Ora, aquilo que está em oculto, escondido, é achado quando se acende a candeia. Provérbios, em Efésios capítulo 5, versículo 14, a Bíblia diz que o pecado ele é treva, e tudo que está em trevas é manifestado até que se acenda a luz. Versículo 13: todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Cristo te esclarecerá. O homem tem estado com seu entendimento cego. O homem, a cada dia mais, tem o seu entendimento sido cegado. Talvez você fale: mas eu enxergo bem, eu enxergo claramente, mas o entendimento, ele tem sido cegado. Paulo falou: Deus deste cego, o diabo cegou o entendimento
dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho. O diabo cegou o entendimento dos incrédulos, pessoas que perderam a fé, pessoas que abandonaram a verdadeira fé. O diabo cegou o entendimento e muitos não têm compreendido que é o fim, porque estão cegos demais com a televisão, estão cegos demais com o futebol, estão cegos demais com as suas bebedices, com as suas orgias, com os seus pecados. Cegaram o entendimento. E o homem, ele tem morrido na fé. Mas a Bíblia vai dizer em Efésios 5, versículo 13: tudo que está em trevas, tudo que está escondido, é até que seja manifesto a luz. Pelo que diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. O homem só permanece no pecado até conhecer que é pecado, até que ouça a palavra de Deus, até que alguém prega para ele que é pecado, ele permanece. Mas a partir do momento, meu amigo, em que você ouviu falar que tal coisa é pecado, a luz raiou, a luz manifestou, a luz mostrou que estava escondido, que estava em oculto. Aleluia. Pelo que diz: desperta tu que dormes, desperta moradores da terra, desperta cidade de Goiânia, desperta, desperta tu que dormes, ó tu que dormes no sono da indolência, ó tu que permaneces na incredulidade, tu que permaneces em caminhos errantes, desperta, desperta, pois o machado está posto à raiz. O machado está posto na raiz das árvores, e toda árvore que não produzir bons frutos, ela vai ser cortada pela raiz e vai ser lançada no fogo. Que árvore que é essa, pregador? A árvore somos nós, a árvore é você, a árvore é eu, a árvore somos nós. A árvore que é frutífera, ela vai ser cada dia mais próspera na terra. O homem que é frutífero, Deus, ele prospera cada dia mais. Não estou falando de dinheiro, não estou pregando prosperidade financeira, eu não estou pregando teologia da prosperidade, eu estou pregando aquilo que Jesus falou. Prosperidade na terra é você ter o que comer, o que beber, é você ter saúde, é você ter um lugar para se deitar. Mas os mentirosos estão pregando por aí que prosperidade é dinheiro, e não é. Prosperidade é saúde. Prosperidade é você deitar no seu travesseiro e ter paz para dormir, e dormir na hora. É você saber que você não está devendo nada diante de Deus, e nem tão pouco diante dos homens. Então Jesus Cristo, Ele é a salvação, que o dia está próximo em que Cristo virá das nuvens dos céus e vai acontecer o arrebatamento. Vai acontecer muito em breve. Vai acontecer o arrebatamento. A Bíblia diz que todo olho verá. A Bíblia diz que toda língua o confessará. Meu amigo, minha amiga, é anunciado a você que me ouve agora: se desperta, se desperta, desperta do teu pecado, se levanta para a salvação. Eis que cedo vem, eis que cedo Cristo virá. O dia está chegando, esse dia em que muitos deixaram de esperar, ele está chegando. Olha o que diz em Lamentações capítulo 3: esquadrinhemos os nossos corações, esquadrinhemos os nossos caminhos, experimentemo-los e voltemos para o Senhor. E voltemos para o Senhor. Então nós temos que esquadrinhar nosso coração, os nossos caminhos. Esquadrinhar é examinar, é fazer uma análise, é se autoexaminar, para ver se realmente, para ver se verdadeiramente você tem se preparado para encontrar com Deus. Esquadrinhar o coração é necessário, para ver se você não está enganando a si mesmo, para ver se você está de acordo com a vontade de Deus. Você tem se preparado para encontrar com Deus.
Prepara-te para se encontrar com o Senhor teu Deus. Prepara-te para se encontrar com o Senhor. Prepara-te para se encontrar com o Senhor teu Deus. Assim Deus falava para Israel, assim também para nós hoje. Prepara-te para se encontrar com o Senhor teu Deus. O que você tem preparado? Se você tem preparado algo, para quem será? Se você tem preparado, meu amigo, a tua alma, para quem será? A quem você tem guardado a tua alma? Um dia vão pedir a tua alma. Um dia nós vamos descer à sepultura. Um dia nós vamos ter que partir para a eternidade. O problema é, para quem será? Para qual eternidade será que está sendo destinada esta alma? A tua alma. A tua alma, ela está sendo direcionada para onde? É céu ou é inferno? Qual desses dois lugares? Não existe uma terceira opção. Não existe purgatório, não existe reencarnação, não existe. Hebreus 9:27, para o homem está ordenado morrer uma única vez. Acabou reencarnação e purgatório, porque após a morte segue-se a juízo. Hebreus 9:27. Acabou-se purgatório, nunca existiu. Reencarnação em uma outra vida, em outro corpo, nunca existiu. A palavra de Deus, todavia, ela sempre existiu. Mas a Bíblia diz que os homens amaram mais as trevas do que a luz. A palavra de Deus é a luz, Jesus é a luz. Quem anda em luz nunca vai ficar sendo enganado por aí. Quem anda em luz nunca vai permanecer em trevas. Nunca vai permanecer com o seu entendimento cego. Nunca vai ser enganado. Por isso que Jesus falou que eu disse a vocês, eu disse em luz, para que não permaneçam em trevas. Jesus pregou isso. O que eu disse a vocês, eu disse em luz, para que em mim tenhais luz e não permaneçais em trevas. Jesus pregou abertamente. Ele pregou contra o pecado. Esse é um discurso de ódio que você está ouvindo agora. É isso mesmo. Esse é um discurso de ódio. Mas é um discurso de ódio contra o pecado. É um discurso de ódio, não contra o pecador, mas é um discurso de ódio contra o pecado. Esse que é o ódio do cristão. O ódio do cristão não é contra o pecador, mas é contra o pecado que as pessoas tanto amam, que as pessoas abraçam. As pessoas estão dando liberdade. Estão dando liberdade para que o diabo escraviza no pecado. E o diabo tem escravizado na bebedice, tem escravizado nas idolatrias. O diabo tem feito as pessoas se tornarem depravadas, se tornarem a cada dia mais depravadas, cada dia mais com o coração obstinado, endurecido, malicioso. Você percebe que quando se fala de Deus existe uma resistência. Você percebe que quando se fala de palavra de Deus hoje, existe uma resistência. Alguns sentem ódio, alguns acham engraçado, alguns zombam, outros até ouvem, mas não coloca a palavra em seu coração. Por isso que Jesus falou que muitos vai ficar. Por isso que Jesus falou: nem todo que me diz Senhor, Senhor, herdará o reino de Deus, mas o que faz a vontade do meu Pai. A pergunta é: você tem feito a vontade do Pai? Você tem feito a vontade de quem? Porque Jesus falou: nem todos os que me dizem Senhor herdará o reino dos céus. Então peraí, não é o suficiente crer em Deus? Não é. Não é o suficiente dizer que Jesus é o meu Senhor? Não é. Quando se fala de salvação, entendemos que existe um caminho, não é religião, amigo. Não é religião certa, é um caminho certo a ser seguido. Não é religião. Quando se fala de salvação, não está se falando de ser bonzinho, de fazer coisas boas, obras de caridade não salva ninguém. Não salva. Embora que tem que ter. Embora que a pessoa que conheceu a Deus, ele tem obras boas, mas não salva. O que salva é Jesus. E Jesus falou, João 8:31, se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos. É isso que salva, ser discípulo de Cristo. O que salva é ser discípulo de Cristo.
Eu não estou aqui buscando discípulo para mim. Não estou fazendo propaganda religiosa de placa ministerial, porque placa não salva, religião não salva, ser católico não salva e nem tampouco ser evangélico salva. O que salva é permanecermos na palavra de Cristo. E é isso que eu estou pregando para você agora. É isso que eu estou tentando trazer ao entendimento agora. Será que estamos fazendo a vontade de Deus? Será que estamos no caminho certo? A pergunta é: quem sou e para onde irei? A pergunta para você agora é essa: quem você é? Para onde irá a tua alma? É essa a pergunta que você tem que fazer para si mesmo. E é essa pergunta que eu faço para você agora: quem você tem sido diante de Deus? E para onde irá a tua alma, meu amigo? Não engana você a si mesmo. Não engana o seu próprio coração. Não engana a si mesmo. Jeremias capítulo de número 21. Jeremias, ele diz que enganoso é o coração do homem, e é mais enganoso do que todas as coisas nessa terra. Então toma cuidado com o coração, com os sentimentos do coração, com o achar que está no caminho certo e não está. Toma cuidado. Enganoso é o coração. Às vezes você acha que está na religião certa e está no caminho errado. Às vezes você acha que está no caminho certo e está no caminho errado. Só existe um caminho, meu amigo. Só existe um caminho certo. Só existe um caminho que leva a Deus. É Jesus. Eu estou apresentando esse caminho conforme diz a palavra. Conforme diz a palavra. Esquadrinhemos os nossos caminhos, experimentemos-los, voltemos para o Senhor, voltemos para os caminhos do Senhor. Ou seja, existe um caminho. O caminho é Jesus, o caminho é a palavra de Cristo. Nós temos que esquadrinhar nosso coração para ver o que nós temos para apresentar diante de Deus. Nós temos que fazer uma análise, examinar a si mesmo, para ver se nós temos nos preparado para encontrar com Deus. Prepara-te, meu amigo. Se prepara para encontrar com o Senhor. Porque, meu amigo, só basta descer a sepultura para você ter um choque de realidade. Só basta descer a sepultura para você ver que essa vida foi enganosa. Só basta isso, meu amigo, para você ver que não existe reencarnação, para você ver que não existe purgatório, para você ver que obra de caridade não compra salvação. Só basta descer a sepultura. Mas o problema é que para descer a sepultura você tem que estar preparado. Você tem que ter preparado a sua alma para Deus. Porque a alma, meu amigo, ela vai descer. Ela não vai descer junto com o corpo. A alma, ela vai desprender do corpo. A alma, ela vai para a eternidade. A eternidade que falamos na Bíblia Sagrada é céu ou inferno. A eternidade que a Bíblia fala não tem a ver com purgatório, não tem a ver com reencarnação. Não existe outra coisa a não ser céu, a não ser inferno. E é para isso que nós temos que nos preparar. É para isso que nós temos que nos preparar, para encontrar com Deus, para poder ir para a morada celestial. Ninguém se prepara para ir para o inferno, muito pelo contrário. Para o inferno se vai por não buscar saber de Deus. Para o inferno justamente vai porque as suas obras são más, porque seus caminhos são maus, porque os seus caminhos são tortuosos, não são retos diante de Deus. Para ir para o inferno não precisa esforço, não precisa fazer nada. Escolhe o livre-arbítrio, segue o livre-arbítrio e segue a condenação também. Para ir para o inferno é simplesmente assim: segue o livre-arbítrio, os caminhos do seu coração e também segue para a condenação. Agora, se você quer realmente a salvação da sua alma, Jesus é o caminho. E a palavra de Cristo nos leva até a Ele, quando nós ouvimos e colocamos em prática. Tiago capítulo 1, versículo 22. Não sejais somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Não fica somente ouvindo a palavra de Deus. Domingo vai para o culto, ouve, mas o que adianta? Volta para a vida sem vergonha de novo. Volta para a vida da perdição de novo durante a semana. Só vai encontrar Deus no domingo à noite. No final de semana todo moeu, bebeu, prostituiu, fez o que não devia. Só existe um caminho, é Jesus. E nós temos que assumir um compromisso com Jesus
quando assumimos que estamos no erro, que estamos no pecado e que precisamos realmente ser limpados, que realmente precisamos viver uma novidade de vida, caminhos. Os nossos caminhos, será que tem nos levado até a Deus? É a pergunta agora. Será que nossos caminhos, os seus caminhos que você tem seguido hoje, tem te levado até a Deus? Ou não? O coração, ele é enganoso, mas Deus traz na consciência o que é certo e o que é errado. A consciência, ela pesa quando estamos no caminho errado. A consciência, ela pesa porque Deus traz o temor, porque Deus nos faz entender se estamos preparados ou não. É por isso que Jesus, ele falou em Mateus 10, 28: não temais os que matam o corpo, e que com a alma nada pode fazer. Temais antes aquele que tanto tem poder para lançar o corpo como a alma no fogo do inferno. Então Jesus, ele diz, nós não temos que temer aquele que tem poder para matar o corpo, mas nós temos que temer antes a Deus, porque Ele tanto lança o corpo como a alma no fogo do tormento. Mateus 10, 28, Deus lança o corpo como a alma no fogo do inferno. Então peraí, então não vou reencarnar em outro corpo, não. Deus lança o corpo e a alma junto no fogo do inferno. Para aqueles que não quiseram saber da salvação, sim. Para aqueles que rejeitaram os caminhos do Senhor, sim. Para aqueles que não quiseram saber de Deus, sim. Deus lança o corpo e a alma no fogo do inferno no dia final. Hoje, por enquanto, é só a alma no fogo do inferno, mas no dia final, tanto o corpo como a alma vai ser lançado no fogo do tormento de todos aqueles que rejeitaram a Deus, de todos aqueles que viveram em caminhos ímpios. Acorda para a realidade, meu amigo. Acorda para a realidade. O que é a vossa vida? Tiago capítulo 4. O que é a vossa vida? Ela é como um vapor. Ela é como um vapor que vem e se desvanece muito rápido. Tiago capítulo 4, versículo 13. A nossa vida nessa terra é comparada como um vapor. Vapor, ele aparece por um pouco de tempo e rapidamente se desaparece. A comparação da nossa vida nessa terra que a Bíblia faz no livro de Tiago, capítulo 4, é com vapor. Ou seja, nessa terra estamos de passagem, somos peregrinos numa terra estrangeira porque a Bíblia diz que não somos daqui, vivemos aqui, mas não somos daqui. E é por isso que Jesus, ele disse: irei para o Pai, vos prepararei morada, para que aonde eu esteja, estejam todos vocês também. Ou seja, nós não somos daqui, estamos aqui, mas daqui a pouco temos que partir dessa terra, daqui a pouco temos que partir para a eternidade. E para quem será, meu amigo e minha amiga, que tem sido reservada essa alma? Para quem será que essa alma tem sido guardada? A alma que está dentro do seu corpo pertence a Deus ou ao diabo? Para quem que você tem guardado a tua alma? Para quem? Para quem será? Jesus falou, não tem como servir dois senhores. Escolhe, ou escolhem a Deus ou escolhe a Mamon, ou escolhem a Deus ou escolhe este mundo, ou escolhe a Deus ou escolhe o diabo. O que que você tem escolhido? Os seus caminhos não são os caminhos de Deus. Os caminhos do seu coração são enganosos, não são os caminhos que te levam até a Deus. As obras de caridade não é o caminho que te leva até a Deus. O catolicismo não te leva até a Deus. Religião evangélica não te leva até a Deus. O espiritismo, muito pelo contrário, te distancia de Deus. Catolicismo te distancia de Deus. Religião distancia o homem da presença de Deus. Faz o homem ser um escravo. Escravo de um sistema mentiroso, escravo de um sistema que não diz a verdade, mas oculta a verdade, um sistema que fez de Deus o seu negócio, que fez da palavra de Deus o seu próprio negócio de lucro. Toma cuidado,
Toma cuidado, Jesus falou: acautelai-vos dos falsos profetas que vêm até a vós, vestidos em peles de cordeiro, mas por dentro eles são lobos devoradores. Jesus falou que por fora a capa é de cordeiro, por fora tem aparência de misericordioso, por fora tem aparência de piedoso, traz a aparência de homem de Deus, de servo de Deus. Ele fala de Deus, fala de amor, prega amor, mas é só por fora. Por dentro o caráter, Deus ele disse que é de lobo devorador. Então Jesus falou: toma cuidado. Jesus falou: tomem cuidado, acautelai-vos. Acautelai-vos. Quando se fala de falso profeta, meu amigo, ele não está só dentro da religião evangélica. O falso profeta, meu amigo, ele está no catolicismo, ele está na umbanda, ele está na quimbanda, ele está pregando a mentira, está pregando um caminho enganoso, está pregando um outro caminho que não é Jesus, um caminho que nunca vai levar até a Deus. Então acorda para a realidade, lê a Bíblia, leia, abre a Bíblia Sagrada, lê a Bíblia, examina tudo. Jesus falou: de tudo que vocês têm ouvido, examina tudo, retende o bem. Jesus falou: de tudo que você tem ouvido, examina tudo e retende o bem. Será que você vai conseguir reter alguma coisa boa de alguma religião? Será que se alguém prega para você uma coisa diferente do que a Bíblia diz, será que dá para tirar algo de bom? Será que dá para eu tirar alguma coisa de bom de catolicismo? Será que dá? Não dá. Jesus não falou para você pedir intercessão de santo nenhum. Os apóstolos não pediram intercessão de santo nenhum, porque nunca houve essa doutrina, nunca houve esse ensinamento da parte de Deus, não. Veio da parte dos homens. Da parte de Jesus Cristo, não. Veio de homens. E Jesus falou para tomar cuidado. Acautelai-vos dos falsos mestres, acautelai-vos dos falsos profetas. Eles têm aparência de piedosos, de santos, de misericordiosos, mas só que eles estão ensinando a mentira. É só a capa, é só para enganar. Porque a Bíblia diz que o reino de Deus não vem com aparência exterior. Embora que muitos pregam um reino com aparência por fora, muitos quando querem falar de Deus, querem trazer a aparência exterior. A aparência exterior engana o homem. A Bíblia diz que Deus não vê como o homem vê. O homem é corrupto, esconde no seu coração os piores pecados. Por isso que Deus ele vê além do que nós vemos. Deus vê o que guardamos, meu amigo, no coração, o que guardamos em nossa mente de secreto. É só Deus que sabe. É por isso que a Bíblia diz: esquadrinhemos os nossos caminhos, esquadrinhemos os nossos corações, para ver se não tem iniquidade, para ver se não tem pecado, para ver se realmente estamos limpos diante de Deus, para ver se realmente estamos puros diante de Deus. Nós temos que esquadrinhar nosso coração, nós temos que olhar para dentro do nosso interior e ver aquilo que está dentro de nós, para ver se realmente estamos na vontade de Deus ou se estamos distante à vontade de Deus. Jesus falou: é necessário se arrepender, é necessário converter-vos. Olha o que diz em Romanos 6, capítulo 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então Jesus falou: vamos permanecer no pecado para que a graça de Deus venha superabundar? De forma nenhuma. O apóstolo Paulo diz: nós vamos permanecer no pecado para que a graça de Deus superabunde? Nunca, jamais. Tem muitas pessoas que arrumam justificativa para permanecer na mentira, para permanecer na embriaguez, no adultério. As pessoas dizem: a carne é fraca. A carne é fraca, coisa nenhuma. Vamos usar justificativas, desculpa, para permanecer no pecado? De forma nenhuma. Nós que estamos mortos para o pecado, de forma nenhuma nós vamos ter reação para viver no pecado. Jesus falou, Paulo falou: nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Como, meu amigo? Morto tem reação?
Morto tem alguma reação? Por que você não morre por pecado? Por quê? Por que você não faz seu funeral? Morre pro pecado. Você não vai ter mais o desejo de pecar. Quando você morrer pro pecado, amigo, uma coisa é certa: você não vai ter reação para pecar mais. O morto, ele não se embriaga, morto não se prostitui, morto não adultera, morto não é idólatra, não fica atrás de Palmeiras, de Flamengo, Corinthians, Goiás. Morto não é idólatra, morto não tem reação. Então Jesus falou: nós temos que estar mortos para o pecado, assim como Cristo morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Nós temos que mortificar nossos pecados na cruz. Nossos pecados têm que estar crucificados com Cristo também, para que nós não venhamos mais permanecer neles. Acorda para a realidade. O teu pecado está te levando para o inferno. O pecado tem levado muitos para o inferno. O pecado tem enganado, seduzido muitos para o inferno. Muitos têm caminhado para o inferno. Muitos têm sido seduzidos pelo pecado para ir para o inferno. Muitos têm sido seduzidos pela bebedice. Eu cito esse pecado porque é o pecado, meu amigo, que mais tem crescido sobre a face da terra. A bebedice, a embriaguez, a cachaçada, que todos estão praticando como se não tivesse nada demais, como se Deus aceitasse, como se fosse algo agradável diante de Deus. Não é, meu amigo, é desagradável. E está levando a alma de muitos para o inferno. E muitos têm ido para o inferno por causa de pinga, por causa de cerveja, por causa de cachaça, por causa da embriaguez. Muitos estão caminhando com passos largos para o inferno. O pecado, ele seduz, ele engana o coração e seduz. O pecado, ele suga as nossas forças, ele suga a força do homem. É por isso que está escrito nessa mensagem: ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos também em novidade de vida. Foi para isso que Jesus morreu na cruz, meu amigo. Foi para que nós vivêssemos novidade de vida, para que nós vivêssemos uma vida nova. Jesus morreu na cruz para que nós vivêssemos uma vida nova, uma vida sem pecado, uma vida distante do alcoolismo, distante da droga, da prostituição. Jesus morreu para isso, para que o pecado morresse dentro de você também, para que o pecado não tivesse mais domínio, não fizesse de você e de mim escravo. O pecado, ele escraviza o homem só quando ele não é nascido de novo, porque Jesus falou que nós temos que morrer para o pecado e nascer em Cristo. Nascer de novo é a palavra certa. Nascer da água e do Espírito é a palavra certa, para poder de uma vez por todas aniquilar o pecado e não mais ser dominado e escravo do pecado. Não seja você o escravo da idolatria. A idolatria, meu amigo, hoje que está estampada nas televisões, as músicas, os futebol, religião, entretenimentos, ídolos e mais ídolos, cegos guiando outros cegos. Jesus falou: não pode um cego guiar outro cego. Mas os ídolos do futebol, eles têm guiado uma multidão de cegos para o mesmo buraco, o buraco da condenação, o buraco da idolatria. A idolatria hoje, meu amigo, ela tem feito o homem se esquecer de Deus. A idolatria, meu amigo, ela tem tomado um lugar no coração do homem, onde era para Deus estar. Está lá os artistas da novela, os artistas do futebol, da música. É isso que o mundo tem engolido. É isso que o diabo tem empurrado para dentro de você, feito de você escravo. Mas aqui em João capítulo 8 tem uma mensagem libertadora, a qual Jesus pregou. Tem uma mensagem poderosa de Jesus em João capítulo 8 que te liberta. Olha o que diz: em verdade, verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é servo do pecado. No versículo de número 35: ora, o servo fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus estava falando:
e conhecereis a verdade, verdade vos libertará. Verdade é o que? A palavra de Deus. A palavra de Deus estando dentro de nós, somos livres, as correntes do pecado é quebrado, as cadeias do pecado se quebram quando conhecemos a verdade. Mas quando nós conhecemos a verdade e vivemos nela, quando nós escolhemos viver na verdade, nós não somos mais escravos do pecado. Agora, quando nós conhecemos a verdade e no erro permanecemos, na prática do pecado permanecemos, nos tornamos merecedores do inferno 2 vezes mais. Você sabia disso, meu amigo? Você sabia disso, meu amigo? A pessoa que conhece a verdade, escolhe viver no pecado, ela é merecedor do inferno 2 vezes mais. Você sabia disso? Mateus, Evangelho de Mateus fala acerca disso. Uma pessoa que não conhecia a verdade, ela estava sendo direcionada para o inferno. Mas uma vez que conheceu a verdade, escolheu viver no erro, no engano, ela se torna filho do inferno, merecedor do inferno 2 vezes mais. Agora, aquele que conhece a verdade escolhe ser livre. Aquele que conhece a palavra da verdade e escolhe caminhar com Cristo, ele verdadeiramente é livre. Não tem corrente de pecado nenhum que escraviza, que aprisiona, que amarra a pessoa que foi liberta do pecado. Então Jesus, ele falou o segredo: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se Jesus te libertar, se você seguir a Jesus, você é livre de verdade. Se você segue a palavra de Cristo, você é livre de verdade. O evangélico é livre de verdade? Não é não. O católico é livre de verdade? Não. Como assim, pregador? O evangélico, ele não é livre. O católico, ele não é livre. O espírita, o umbandista, o quimbandista, ele não é livre. Não é. A pessoa só é livre quando segue a Jesus. A Jesus. Jesus não está num sistema religioso. Jesus não criou um sistema religioso que é um sistema de divisão. Você percebe que a religião é isso? Ela é um sistema de divisão, aonde ambos falam do mesmo Deus, só de boca. Na prática não é o mesmo Deus. Falam do mesmo Deus, mas não estão obedecendo o mesmo Deus. Então, se o Filho vos libertar, se Jesus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se você segue a palavra de Cristo, você é a pessoa livre. Você é a pessoa livre do pecado. Você não é preso no pecado. Mas as pessoas que seguem uma religião, elas são escravas, elas são presas. Porque se o pastor, meu amigo, se o pastor simplesmente rejeitar essa pessoa, simplesmente essa pessoa se sentir desprezada, ela vai se perder quando ela segue homens. Muitos hoje não estão firmados em Cristo, estão firmados em homens, não estão firmados na rocha, que é a palavra, estão firmados em homens. Por isso que estão se frustrando e desviando. Por isso que estão a cada dia pessoas mais se desviando, estão sendo mortos na fé, estão se desviando por causa disso. Porque a sua fé não está firme em Cristo. A sua fé, ela tem que estar firme em Cristo, não é no pastor, não é numa religião. Se sair da religião, desvia por quê? Por quê que se desvia de Deus? Por quê que a pessoa se desvia quando sai de uma religião? É porque, meu amigo, ele está firmado na religião, não está firmado em Cristo. Eu não sou evangélico, eu não sou católico, eu não sou religioso, eu sigo e sirvo a Cristo, a Jesus Cristo, aquele que morreu e ressuscitou dentre os mortos, aquele que está sentado à direita do Pai, aquele que diz: antes que Abraão existisse eu sou. Eu sirvo a esse. Eu não sou preso, eu não sou escravo. Eu tenho a liberdade de falar não para o pecado. Eu tenho a liberdade de não mais viver no pecado. Eu tenho a liberdade de seguir a Jesus. Eu não preciso de evitar. Eu não preciso de ficar evitando o satanista, o católico, o evangélico, porque eu estou livre. Agora, religião faz a divisão. O católico e o evangélico não andam junto. O espírita e o católico também não andam junto. Divisão. Deus, ele não faz acepção de pessoa.
A religião faz. Deus não faz divisão de pessoas, a religião faz. Eles carimbam a pessoa. As pessoas se tornaram como um gado carimbado. Todo gado tem o seu carimbo para saber de qual rebanho que ele pertence. Não é verdade? Todo rebanho não é carimbado para saber de qual rebanho que ele pertence. Assim as pessoas são. Carrega o carimbo. Sou da Universal, sou da Assembleia. Eu sou de Maria. Não, eu sou de Aparecida. Não, eu sou do Divino Pai Eterno. Você tem que ser de Cristo, meu amigo. Você tem que ser devoto de nenhum santo. Você não tem que ser da católica, da evangélica. Você não tem que ser da Universal, da Deus Amor. Nada disso. Você tem que ter o selo do Espírito Santo na sua testa. Porque a Bíblia diz que nós somos marcados, selados com o sangue de Cristo. É o sangue de Cristo que tem que te marcar. Você tem que estar marcado com o sangue de Cristo. O que faz o homem ser conhecido no céu, o que faz o homem ser conhecido no inferno. Porque a alma ela é marcada. A alma Deus conhece qual que pertence a Ele. O diabo também sabe qual alma que pertence a Ele, porque somos marcados. Mas não marcado com o carimbo das religiões, não marcado com a camisa que diz, eu sou de tal religião, eu sou da Universal, da Mundial. Não, nós temos que ser marcados com o selo da redenção, que é o Espírito Santo. Nós temos que ser selados com o Espírito Santo. Nós temos que nos tornar casa, morada do Espírito Santo. Deus ele tem que habitar dentro de você. Quando o Espírito Santo habita dentro de você, Deus ele olha para você e ele sabe se você é dele. Deus ele sabe se você é dele. Quando ele olha para você e ele vê o selo, que é o Espírito Santo, o diabo também faz a mesma coisa. Ele marca os que são dele. O diabo marca os dele. E assim, é por isso que existe essa grande divisão que as religiões fazem. Porque de religião não é de Deus. Jesus, o intuito e propósito de Jesus não foi fundar a religião. Jesus não foi fundador de religião. Jesus não é dono de religião. Jesus não fundou o catolicismo. Jesus não fundou o espiritismo. Não fundou o islã, nem o budismo, nem o os mormons. Jesus não é fundador de religião. Jesus, ele disse o que ele é. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém pode chegar ao Pai se não for por mim. Assim Jesus disse, ninguém chega a Deus por ser católico, não chega. Te garanto que não. Ninguém chega a Deus porque é bonzinho, te garanto que não. Ninguém chega a Deus por méritos próprios, não, esse não é o caminho. Chegamos até a Deus como? Quando seguimos a Jesus. Nossos caminhos são conhecidos por Deus e pelo homem. Nossos testemunhos, ele mostra se seguimos a Cristo ou não. Se seguimos a palavra de Cristo, estamos no caminho certo. Mas se nós somos rebanho, somos gado de uma religião, pode perceber que existe a dúvida da salvação. A pessoa que tem uma religião, ela tem a dúvida da salvação. A pessoa que foi comprada por Cristo, foi marcada por Cristo com o selo, que é o Espírito Santo, selo da redenção, ele tem a certeza da salvação. Por quê? Porque ele é bonzinho? Não. Porque prega? Não. É porque faz coisas boas? Não. É porque quem está dentro e testifica, o Espírito Santo de Deus, ele testifica dentro de nós que nós somos filhos de Deus, que nós somos escolhidos, que nós somos salvos. Mas a religião não. Por quê? A religião ela requer de nós um esforço, mas não é o esforço que a Bíblia nos ensina. Porque o esforço que a Bíblia nos ensina é de seguirmos a palavra de Deus, é de nós corrermos do pecado, não vivemos no pecado. Mas o esforço que a religião nos ensina é: você frequenta terça-feira, volta quinta, volta no domingo, dá o dízimo todo mês, é certo e fiel. Ou seja, a religião, ela está ensinando coisas que vão além da Bíblia, além. Você não vê Jesus todo domingo fazendo culto na sinagoga dos fariseus. Não, ele ensinou uma vez e foi embora. Era a única forma de Jesus ter o contato com os religiosos, era pregando dentro
do templo deles, a sinagoga dos fariseus, a sinagoga dos religiosos. Só que Jesus, meu amigo, a igreja de Cristo, eram pessoas. Essas pessoas se reuniam em casa, se reuniam nas praças. Essas pessoas, você encontrava elas adorando a Deus abertamente, em ar livre. Hoje não. Hoje, se não tem uma placa com escrito que é igreja, não é igreja. As pessoas têm a visão errada do que é igreja hoje. Igreja não é placa, igreja não é um lugar que está escrito igreja, não é um lugar que tem CNPJ. Porque hoje, até pelo governo, só é reconhecido como igreja quando é marcado com o CNPJ. Mas a igreja de Cristo, ela não é empresa. A igreja de Cristo, ela não é uma fundação arrecadadora de dinheiro. A igreja de Cristo, ela não tem CNPJ. A igreja de Cristo se reúne em lar, casas, praças. A igreja de Cristo, ela não está presa em poltrona, porque Jesus falou: ide, vai por todo mundo, pregar o evangelho. A igreja de Cristo, ela não é condicionada em quatro paredes, até mesmo porque as quatro paredes impedem a igreja de Cristo de levar o evangelho dos quatro cantos da terra. E é isso que a religião faz. Ela condiciona e prende as pessoas em quatro paredes, e quase ninguém mais hoje consegue levar o evangelho. É por isso que você está vendo agora talvez te cause escândalo, porque você não está acostumado a ver isso. Só que nos tempos de Jesus era só isso que a igreja fazia. E eles não tinham uma caixa de som, mas pregavam na voz. Eles não tinham um templo. Por quê? Porque Deus falou que não habita em templos feitos por mãos humanas, e nem tampouco aceita ser servido por mãos humanas. Isso é a nova aliança. Essa é a aliança de Cristo. No livro de Atos dos Apóstolos, Deus falou: não habita em templos feitos por mãos humanas. Ah, mas Deus só está na Universal. Mentirosos, filhos do diabo. Ah, só está na igreja católica. Mentira. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Não habita. Ele já habitou. Hoje não habita mais. Hoje Ele está procurando você para ser o templo. Hoje Deus está querendo fazer de mim, de você, o templo, a casa, a morada do Deus vivente. Hoje tem que ser você, tem que ser eu. Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. É uma mentira, sabia? Que estão pregando por aí hoje. Ah, Deus está lá na congregação cristã, na CCB. A graça de Deus só está na Assembleia, só está na Deus Amor. Estou cansado de ouvir isso. Dizem que a graça de Deus está na Deus Amor. A graça de Deus não está numa placa. A graça de Deus não está no lugar. A graça de Deus, o poder de Deus para a salvação está no coração quebrantado e contrito. Jesus, Ele disse: não habita em templos feitos por mãos humanas. Como que eu vou encontrar Deus? No lugar onde Ele falou que não está. Como que eu vou buscar Deus e vou encontrar Deus? No lugar onde Ele falou que não está. Ele não está, meu amigo, condicionado e preso em quatro paredes. Desde os tempos antigos, Deus falou para Davi: Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Porém, Deus permitiu construir o tabernáculo, o templo. O templo de Jerusalém foi construído, mas também foi destruído. E Jesus falou que construiria um novo templo. Ele diz: derruba esse templo, e em 3 dias eu construirei um novo. Ah, os fariseus deu risada. Os fariseus começaram a zombar. Esse templo foi construído em 42 anos. Como você fala que constrói em 3 dias? Aconteceu que Jesus estava falando do templo do seu corpo. O templo que Jesus estava dizendo era o templo do corpo. O templo do corpo é o único templo que Deus habita hoje. O templo verdadeiro e único que Deus quer habitar e faz habitação hoje é o corpo. É por isso que em 1 Coríntios capítulo 13, a Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas em Atos, mas em 1 Coríntios capítulo 3, a Bíblia diz: não sabeis que vós sois a casa, a morada do Deus vivente? Não sabeis que esse corpo não pertence a vocês mesmos, mas esse corpo pertence a Deus? E qualquer que destruir o corpo também será destruído e aniquilado por Deus. Então nosso corpo não pertence a nós. O corpo que eu estou habitando é apenas momentâneo. Ele pertence a Deus.
Esse corpo é para ser o templo de Deus, mas muitos têm transformado dele morada de demônios. Muitos têm dito para Deus que não quer que Deus habita dentro dele, quando dizem que a casa de Deus é um lugar, é 4 paredes, estão realmente rejeitando ser a morada de Deus. Acorda para a vida, acorda para a vida, meu amado, acorda para a vida, meu amigo. Jesus está voltando, Jesus está voltando. O Evangelho tem circulado os 4 cantos da terra. Nós temos sido alertados, nós temos sido avisados, nós temos sido alertados e avisados. Não permaneça no pecado não. O pecado ele te engana, meu amigo. Não permaneça no pecado não, pois a Bíblia diz em Romanos 6:23, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O pecado ele te escraviza, te amarra para te levar para a morte. O pecado ele te condiciona permanente nele, na prática, dia após dia, para te levar à morte, para te levar à condenação eterna. Mas Jesus não, ele veio para libertar os cativos do cativeiro. O homem que está preso no pecado, é Jesus que liberta. Como? Através da verdade. É através da palavra que Jesus, ele te tira da escravidão que o pecado traz. Talvez há quem diga, não, a hora que eu quiser parar com tal coisa eu paro, a hora que eu quiser parar de beber eu paro. Eu também falava isso quando vivia nas drogas, mas o homem que vive no pecado, ele é escravo, ele se torna escravo, e o diabo tenta seduzir seu coração. Tem pessoas que vivem no pecado e acham que pode sair por espontânea vontade. Não é assim. É só Jesus que liberta. É só Jesus que liberta. Por isso que eu prego para você não uma religião, mas eu estou pregando para você a solução. A solução é quem? É Jesus. A religião, ela não é solução. A religião, ela não é solução. A solução está em Cristo. É por isso que a Bíblia diz, em João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira tal, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, está em Cristo a salvação. A vida está em Cristo, meu amigo. Está em Cristo. O amor de Deus foi de tal maneira. Ele vê o mundo caminhando para o inferno. Ele vê que nada mais solucionava o problema, mas ele vê uma solução. Qual a solução? Vê o teu filho amado sendo humilhado. Vê o seu filho unigênito sendo humilhado, sendo rejeitado, sendo cuspido, sendo maltratado, estilhaçado. Essa foi a tal maneira. A tal maneira é pessoas que não merecem, pessoas que merecem o inferno, mas Deus preferiu dar a nós a salvação. Só que isso é para quem quer. A salvação é para quem quer. A salvação é para quem quer. Muitos têm rejeitado o Filho do Deus vivo. Muitos têm rejeitado a Jesus Cristo. Têm rejeitado a salvação. Têm rejeitado a graça de ser salvo. Muitos têm rejeitado a palavra da verdade. O que tem acontecido? Tem sido realmente um homem inimigo de Deus e rejeitado a salvação. Pois, meu amigo e minha amiga, o fim está próximo. Perguntaram para Jesus: Senhor, o fim está próximo? Nos mostra qual que é o sinal do fim e nos mostra o que vai acontecer antes do fim. Jesus já mostrou.